Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Que privilégio meu estar aqui novamente falando com vocês sobre a palavra de Deus, que é viva, eficaz, que chega, muda o caos da nossa vida e transforma tudo em nós e ao nosso redor. Hoje eu queria falar com vocês sobre este verso que está lá em Efésios 6. Eu até estou usando a camiseta aqui que fala sobre a armadura de Deus. No verso 11 diz assim, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo ou do diabo. Bom, as roupas, a vestimenta, ela fala muito sobre nós. E eu não sei você, mas eu já comentei aqui que eu já me vesti muitas vezes dos meus traumas, de vitimização, de comiseração, de olhar para mim com aquele senso de baixa autoestima, incapacidade. E muitas vezes nós lutamos e vivemos a nossa vida vestidos com as mentiras de Satanás, com as mentiras do inimigo sobre nós, sobre a nossa história, sobre o nosso passado, sobre nossos pais, sobre a nossa família, sobre o nosso tempo, a nossa geração. De alguma maneira, muitas vezes nós vivemos essas mentiras. Quando a gente olha e lá na armadura de Deus, eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre todos os itens da armadura. E é muito interessante que enquanto eu estava pensando sobre isso e lendo, eu falei assim, o que é mais lindo sobre Deus e sobre a armadura de Deus é que eu tenho entendido que Deus ele é meu provedor. Muitas vezes quando nós ouvimos essa palavra de provisão e provedor no âmbito físico, no âmbito financeiro, ou seja, Deus é o meu provedor, então eu estou precisando de dinheiro ou de alguma coisa, ele vai prover. Mas eu tenho entendido e ampliado essa palavra de provisão de Deus em todos os sentidos. Então, por exemplo, muitas vezes eu estou me sentindo fraca naquele dia ou triste, e aí eu lembro que a minha alegria, ela não vem desse mundo. Ela não pode estar nesse mundo, porque tudo que é desse mundo é passageiro e é momentâneo, ou seja, eu comi agora, eu tomei algo agora, que alguns minutos eu tô o quê? Com fome e com sede de novo. Então, tudo que é desse mundo, ele realmente ele é passageiro, ele não é eterno. Então eu olho para Deus hoje como meu provedor de tudo aquilo que eu preciso. Então se eu tô triste, ele é o provedor da minha alegria. Se eu preciso de alguma questão financeira, ele vai prover. Se eu preciso de ânimo, de força, de coragem, de ir e avançar numa situação que eu tô com medo, ele é o meu encorajador, ele é a minha força. Então, o meu lembrete pra gente, quando a gente estudar agora sobre a questão da armadura de Deus, é que não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com ele. Então, tem um outro item que a gente deve lembrar muito bem quando a gente fala sobre a armadura de Deus e sobre a própria palavra de Deus. Esses dias eu li algo que falou muito ao meu coração e é verdade. Muitas vezes não adianta a gente ter algo e não usar esse algo. Então, o que muitas vezes as pessoas fazem? As pessoas têm a Bíblia, por exemplo, né? Ela muitas vezes já ficou exposta assim na casa de algumas pessoas e tá ali aberto às vezes no Salmo 91, ou o Salmo 23, só que a pessoa tá só aberto, como se aquilo ali fosse um amuleto. Então, só o fato da Bíblia estar aberta, ela tá funcionando, ela tá sendo usada. Não, porque ela está ali exposta, aberta, mas você não lê. Muitas vezes você não declara com a sua voz, com a autoridade que existe na sua voz, você não profere as palavras que estão escritas ali. Então, ter uma Bíblia exposta, ter algo, pode ser qualquer coisa, uma roupa. Se você tem uma roupa e você não usa, é como se você não tivesse aquela roupa, entendeu? Então, a Bíblia é a mesma coisa. Não adianta ter a Bíblia, ter ela ali exposta ou até mesmo em cima da sua cabeceira. Se você não usa a Bíblia, ela não tem serventia alguma. E a armadura de Deus é a mesma coisa. Deus, quando providenciou a armadura, ele providenciou essa armadura para que a gente usasse e para que ela fizesse realmente a diferença na nossa vida. Então vamos lá. O cinto da verdade. Quando a gente olha o cinto da verdade, ele sustenta e mantém, digamos assim, tudo no lugar. Então assim, não tem como você avançar em alguma coisa, se aprofundar e principalmente permanecer em pé em algo que é o quê? Falso. Se aquilo ali é falso, se aquilo ali ele é uma cópia, ele não é algo original, num momento ou outro aquilo vai o quê? Cair,
vai o que? Desabar. Então, por isso nós precisamos estar o que? Cingidos, ter o cinto da verdade em tudo aquilo que nós vamos fazer, principalmente com Deus. Volto a repetir e te encorajar e te incentivar. Seja verdadeiro com Deus. Um exemplo. Senhor, eu acho isso aqui uma besteira. Esse negócio de armadura de Deus, parece coisa assim, uma brincadeira. Eu não acredito nisso aqui. Fale para Deus. E eu tenho certeza que Deus ele vai te mostrar e vai te convencer, porque quem convence é o Espírito Santo, de que isso aqui não está escrito à toa, isso aqui não é apenas uma alegoria, uma historinha, uma parábola, isso aqui de fato funciona e de fato existe, está ali por alguma razão. Nada, absolutamente nada na Bíblia está escrito por acaso, gente. Então, e o Espírito Santo vai te revelar isso. Segunda questão, a couraça da justiça. A couraça da justiça ela tem a função de proteger o nosso coração e os órgãos vitais. Tem um versículo lá em Provérbios 4, 23, se eu não me engano, que ele diz assim, que tudo depende o quê? A fonte, acima de todas as coisas, nós devemos guardar o nosso coração, pois a nossa vida depende disso, ou seja, o que o nosso coração acredita. Então, muitas vezes não é o que acontece com você, é como você interpreta o que acontece com você. E você precisa passar tudo o que aconteceu na sua vida. Sejam traumas, sejam situações difíceis, até mesmo as boas. Nós precisamos filtrar pela palavra de Deus. E é isso que vai nos proteger o nosso coração, as nossas raízes, as nossas motivações e as nossas intenções. A justiça de Cristo não é a nossa justiça, mas como eu falei, é a justiça, é o favor de Cristo na nossa vida. Depois vem as sandálias do Evangelho da Paz. Você já tentou andar em algum terreno pedregoso, sem sapato, sem estar calçado? É muito difícil, é muito doloroso, não dá. Você não consegue correr, você não ganha velocidade. E aqui eu gosto de imaginar bem isso. É um item necessário para que a gente possa ganhar distância e conforto. Só que o mais lindo disso é que você vai em paz, porque a paz ela é um árbitro. Diz ali que se às vezes você vai tomar uma decisão, você precisa o quê? Sentir paz. Deus é a paz. E se você vai fazer alguma coisa que você não está se sentindo bem, aquilo provavelmente não vem de Deus. É diferente às vezes de você se sentir inseguro, um pouco medroso. Isso muitas vezes é normal. Nós fomos feitos com sentimentos. Mas muitas vezes nós vamos ter que agir com medo mesmo, com aquele sentimento. Aquilo ali não pode nos paralisar. Se Deus está nos pedindo para que a gente avance, a gente vai avançar. Mesmo às vezes no sentido um pouco incômodos, desconfortáveis naquela situação. Mas a paz, ela deve ser o que? O nosso guia, um árbitro no nosso coração. E a gente vai sentindo paz e também quando a gente vai e se movimenta com a palavra de Deus, nós levamos a paz. Então muitas vezes você pode estar, em nome de Deus, querendo levar a palavra dele. Só que se você não está, a motivação do seu coração não está em levar paz, em levar amor, consolo, muitas vezes você pode estar com a motivação errada. Então lembre-se disso. Você vai vestido do evangelho da paz e você também leva a paz consigo. Então, em todos os lugares que você vai, você muda os ambientes e você traz a paz de Deus que habita em você. Outro item, que é o quarto, fala que é o escudo da fé. O escudo da fé, ele bloqueia, claro, os ataques diretos do inimigo. Ele serve justamente para o quê? Bloquear todas as mentiras. Ele é um artigo, digamos assim, de defesa. Você vai se defender contra todas as ciladas, contra todas as mentiras que o inimigo vai lançando sobre você e sobre a sua vida. Eu estava participando de uma imersão essa semana com uma amiga e ela deu exemplo que naquela época esses escudos, eles eram feitos também com couro. E por coincidência, naquele dia eu tinha visto uma menina que comprou uma bolsa e ela ia fazer o teste para ver se a bolsa tinha o couro legítimo. E você sabe como é esse teste? Você passa uma chama, fogo, no couro. Se ele não queimar, ele é verdadeiro. Então é muito importante nós estarmos, como a gente falou, alicerçados na verdade. Porque quando nós nos defendemos com a verdade de Deus, nenhuma mentira de Satanás vai nos queimar, vai ficar na nossa vida. Ao contrário, vai se apagar, vai ser extinto. Por isso nós precisamos usar esse escudo chamado fé. E lembrando, todos esses itens aqui da armadura de Deus não são feitos por mãos humanas. E é para uma luta
não contra as pessoas. Se você continuar lendo ali Efésios 6, ele vai falar. Não é para você lutar contra carne e sangue, contra pessoas, mas é uma luta espiritual. O outro item é o capacete da salvação, e ele serve para proteger a nossa mente e os nossos pensamentos. Bom, eu não sei você, mas eu já fui uma pessoa que eu já tive conversas muito difíceis comigo. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, mas quando eu era mais nova, adolescente, eu literalmente, gente, eu me detestava. Eu chegava a olhar no espelho, bem no fundo dos meus olhos, e dizer coisas horríveis a meu respeito. Eu me xingava, eu falava assim atrocidades a meu respeito. Hoje eu sei que realmente era um ataque do inimigo, mas naquela época eu não tinha noção. E quando nós olhamos o capacete da salvação, nós começamos a entender que realmente a nossa mente, como diz aquele livro da Joyce Meyer, o campo de batalha da mente, muitas das nossas batalhas, eu acredito que a maioria delas, tá? Vai começar o que? Na mente. Porque geralmente vai vir de algo que nós ouvimos, vai ser sussurrado algo no nosso ouvido, uma memória vai voltar à mente, você vai lembrar de algo, escutar uma música, ver uma cena, e aí começam os pensamentos. E muitas vezes nós começamos a conversar com o inimigo. Como disse o meu marido para mim uma vez, em que eu estava conversando muito com o inimigo, ele falou assim: Liana, não dialogue com a serpente. Ou seja, uma outra hora a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Assim como Eva, lá no Éden, Eva começou a bater papo com a serpente. Com o inimigo, gente, a gente não conversa. A gente se reveste dos itens da armadura de Deus. E contra o inimigo nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar a espada, ou seja, a verdade de Deus, para matar todas as mentiras do inimigo sobre nós, sobre nossa vida, sobre o nosso propósito. E ali eu achei muito interessante num comentário que eu estava vendo, que tem um outro item da armadura de Deus que às vezes nós não falamos. E ele está logo abaixo, que ele diz assim que com oração e súplicas nós devemos o quê? Manter contato com o nosso comandante. Então nós temos que o tempo todo estar conversando com Deus, porque é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai guiar os nossos passos. Então a oração é um item indispensável nessa armadura, porque é Deus que vai te dar as coordenadas, aonde você deve ir, aonde você deve pisar. Ele vai te avisar dos inimigos que estão vindo. Olha para a tua direita, olha para a tua esquerda, recua, né? Avança, espera. É Ele que vai te dar todas as coordenadas. E a oração e a súplica e a gratidão fazem com que essa armadura ela funcione de uma forma completamente perfeita. Só para terminar isso com vocês, eu lembro que no ano de 2022 eu acabei pedindo a conta do meu trabalho. Eu fui bancária, trabalhei muitos anos no banco, e eu lembro que numa das conversas que eu estava tendo com Deus, eu já comentei com vocês aqui, eu nomeei esse meu ano, porque como seriam muitas coisas novas, como o meu ano do desaprendizado. Então ali eu já senti que o Espírito Santo me falou assim: Liana, você vai ter que desaprender muitas coisas. Muitas coisas que eu não ensinei, ou que você faz, mas não é da forma que me agrada, eu preciso ajustar. Então eu gostaria que você lembrasse de algo, de uma frase que eu vou falar para você. E eu senti o Espírito Santo me falando assim: faça chuva, faça sol. E isso ficou ecoando em mim, faça chuva, faça sol. E o que o Espírito Santo falou? Uma das coisas que ele queria que eu fizesse naquela época, eu precisava me exercitar mais. Eu precisava ir todos os dias para a academia e eu precisava também passar tempo com ele, declarando a palavra. Como eu falei, eu passei muitos anos da minha vida falando mentiras de Satanás a meu respeito, inclusive na frente do espelho, me olhando e falando e proferindo palavras horrorosas. Então Deus ele tinha que desconstruir isso, e nessa desconstrução eu teria que fazer o oposto. Então agora você vai começar a falar palavras de vida sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. E no começo eu vou confessar que eu achei aquilo meio sem lógica, sem propósito e completamente desconexo. Porque como assim, Deus? Faça chuva, faça sol. E eu gosto muito porque o Espírito Santo ele me dá exemplos práticos. E o que ele falou para mim? Ele falou assim: Liana, quando você trabalhava no banco, como que era a sua rotina? Faça chuva, faça sol, você tinha que ir para o banco. Você tinha que bater teu ponto 8h30, sair às 5h30, tinha que fazer toda a tua rotina, ligar para os seus clientes, vender, oferecer, investir, reunião, enfim. Se você tivesse dormido bem ou não tivesse,
Faça chuva, faça sol, você tinha que trabalhar. Não importa. Hoje eu não estou me sentindo bem. Faça chuva, faça sol, você tinha que trabalhar. Você que trabalha todos os dias, você sabe. Principalmente quem trabalha com o público, com pessoas. Não importa se você dormiu bem, se teu filho está doente, se você teve uma briga em casa, se naquele dia você está indisposto, está com dor, está gripado. Faça chuva, faça sol. Você precisa ir e fazer o que tem que ser feito. Então eu senti o Espírito Santo falando assim, eu quero que você lembre muito bem dessa frase, porque você foi disciplinada nessa parte. Você foi comprometida com o seu trabalho, faça chuva, faça sol, você fazia o que tinha que ser feito. Só que agora você vai estar governando sobre algumas novas áreas. Eu vou apresentar para você algumas coisas novas. E eu preciso que você faça a mesma coisa quando você trabalhava para os outros, quando você trabalhava para uma instituição. Você levava aquilo a sério. Faça chuva, faça sol, você estava lá. Agora com você, com os novos hábitos que eu estou colocando na sua mão, com as novas responsabilidades que eu estou colocando nas suas mãos, faça chuva, faça sol, você vai fazer as mesmas coisas. E o que eu quero dizer com isso? A armadura de Deus, ela é para ser usada todos os dias. Faça chuva, faça sol. Você precisa usar todos os itens, porque você não sabe, nós não sabemos exatamente quando o inimigo vem roubar, vem tentar destruir, vem tentar tirar as verdades de Deus sobre você. Por isso que você precisa treinar isso todos os dias. Então hoje a pergunta do Espírito Santo para você e também para mim é: o que eu preciso fazer hoje? Faça chuva, faça sol e ser constante, disciplinado nisso. Muitas vezes essa disciplina não precisa ser uma disciplina espiritual apenas. Mas pode ser o faça chuva, faça sol. Eu preciso que você comece a se cuidar, faça exercícios. Faça chuva, faça sol, eu preciso que você se alimente corretamente. Faça chuva, faça sol, eu preciso que você passe tempo com o seu filho. Faça chuva, faça sol, pare o que você está fazendo e agora se dedique meia hora para esse novo projeto. Faça chuva, faça sol. Lembre-se que eu te amo, eu sou contigo. E eu vou com você aonde quer que você ande. Faça chuva, faça sol, você precisa declarar uma palavra, um verso bíblico que Deus está falando para você. E olha o mais lindo, ele começa dizendo assim lá em Efésios 6. No verso 10 assim, ó: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, o que o Espírito Santo está nos pedindo hoje para fazer, faça chuva, faça sol, nós não vamos fazer com a força do nosso próprio braço. Nós vamos fazer com a força, fortalecidos no Senhor. Então, essa é a pergunta do Espírito Santo para nós hoje. E que a gente se lembre que nós faremos tudo isso, essa persistência, essa constância, esse ritmo, nós vamos manter com a ajuda, com a força do Senhor na nossa vida. É isso. Lembre disso, você não está sozinho. E o que quer que Deus esteja te pedindo hoje, faça chuva ou faça sol, mas faça e continue. E eu tenho certeza que você vai colher lindos e belos frutos disso. Um beijo. Se esse vídeo falou com você, não esquece de deixar seu like, seu comentário e encaminhar para alguém que você goste. Te vejo em breve.